Anita olhava fixamente pela janela, viu as folhas amareladas caírem no chão congelado. Sua vida, assim como as folhas que caíam da árvore, também estava chegando ao fim. Ela se aproximou mais da janela, agora ela podia ver todo o pátio e parte da rua em frente à sua casa. Sorriu ao avistar seu filho Augusto na rua conversando com alguém, e apontando para a casa. Anita pensou que ele a tinha visto e acenou para ele, seus olhos já estavam fracos e não conseguia identificar a outra pessoa. Mas não tão fracos que não pudessem reconhecer seu filho, a quem ela amava mais do que a própria vida. Sempre foi assim, o menino se tornou o significado de sua vida desde que nasceu. Ela deu a ele tudo o que tinha, principalmente amor e cuidado. Ela era uma simples enfermeira, não era rica, mas ela nunca reclamou, apenas vivia e era feliz. O tempo passou e Anita conseguiu mandá-lo para uma escola particular, e depois para a universidade onde se formou. Tudo o que ela havia sonhado para ele se tornou realidade. Agora Augusto estava bem estabelecido e prestes a se casar, já era hora, pois estava com 34 anos. Ela logo faria 80 anos e tudo o que lhe restava agora, era viver feliz sua velhice em sua casinha. Ficava feliz quando Augusto a visitava, não era com frequência devido a seu trabalho, mas ela entendia e não se incomodava, afinal ele era jovem e tinha sua própria vida. Mas hoje Augusto resolveu visitá-la. Estavam conversando na sala, conversaram um pouco e Anita foi logo para a cozinha preparar um chá. Escutou os passos de Augusto e olhou para a porta. Estava confusa e não prestou atenção na xícara com chá quente, que estava na beira da mesa, e num movimento desajeitado derrubou sua xícara favorita que se partiu em pedaços. Você é tão desajeitada, repreendeu a si mesma, agora restam apenas 4 xícaras do jogo de 6. Uma das xícaras foi quebrada por Augusto quando ele era muito pequeno. Ela não se incomodou, não foi de propósito, ele era apenas uma criança. Mas ela poderia ser mais cuidadosa. Estava pegando a vassoura, quando Augusto apareceu na porta da cozinha. Estou muito feliz em te ver, mãe. Eu também, meu filho. Então ele se aproximou dando-lhe um beijo desajeitado em sua bochecha. Anita sorriu. Queres me dizer algo? Augusto ficou surpreso com a reação da mãe. Então ele viu a xícara despedaçada no chão. Eu vou limpar isso, mas antes precisamos conversar. Anita concordou, imaginando que ele estivesse preparando alguma surpresa para ela. Talvez ele pedisse para ir morar com ele, o que seria ótimo para ela morar longe do centro. Sua casa estava localizada na melhor região da cidade. Ela viveria o resto de sua vida em paz, sem causar incômodo a ele. Eu sou toda ouvidos, sorriu como uma menina gentil, motivando fortemente seu filho a falar. Ela percebeu que ele não sabia por onde começar. Então Augusto acenou com a cabeça concordando e disse, eu não quero que continue a morar aqui sozinha. Anita abriu um sorriso, mas de repente seu sorriso começou a desaparecer enquanto ouvia as próximas palavras de seu filho. Você vai morar numa casa de repouso particular, muito boa, com médicos e todo o suporte para idosos. Anita sussurra, mas por quê? Vivo aqui sozinha, não te incomodo nem um pouco, não quero sair daqui. Você não percebe que esta região vai desenvolver-se, e no futuro os imóveis nesta região irão valer uma fortuna? Eu tenho um cliente que está disposto a pagar muito bem pela casa. Anita timidamente pergunta. Então, talvez eu pudesse morar junto com você, na sua casa. Vamos lá, mãe. Eu vou me casar. Você acha que Marcela iria ficar feliz em cuidar de você? Além do mais, estamos pensando em ter um bebê. Ela já anda estressada o suficiente sem você. Essa sua ideia só me causaria problemas. Anita, com a voz embargada, prestes a chorar, disse baixinho. Então me deixe aqui. Espere. Eu vou morrer logo e você é o único herdeiro. Vai ter a casa de qualquer jeito. Augusto, a contragosto, responde, na verdade eu também estou vendendo minha casa. Tenho algumas economias. Vou pegar todo o dinheiro e comprar uma casa mais aconchegante, onde vou morar com Marcela e nossos filhos. As crianças terão espaço para brincar. Você não quer nos ver felizes?
Sim, mas me diga. Por que não poderia me dar um quartinho na sua nova casa? Eu prometo não incomodar. Lá vamos nós de novo. Augusto estava começando a se irritar. Se você não quer que eu seja feliz, é só me dizer. Anita ficou em silêncio olhando para Augusto, e segue seu filho que estava indo em direção à porta, e pede para ele esperar. Augusto recua, e olha para ela. Está bem, meu filho, eu concordo em vender a casa para você, e ir morar em um asilo. Mas antes me responda 2 perguntas. Você está feliz? Sim, mãe, estou feliz. Agora estou com pressa. Obrigado por concordar, nunca duvidei que você me apoiaria. Então, e a segunda pergunta? Anita suspirou fundo. Você sabe que dia é hoje? Augusto franziu a testa. É meu aniversário, disse ela. Augusto bateu na testa. Mãe, me desculpe, sinto muito, me distraí com toda essa conversa. Parabéns, mãe. Muitas felicidades. Obrigada, filho. Algumas semanas depois desse dia, Augusto preparou toda a papelada e levou sua mãe para o asilo. Não se preocupe com nada, disse Augusto antes de deixá-la. Anita sentiu muito e falou: Filho, antes de você ir, quero contar-lhe uma história. Tens 1 minuto? Augusto suspirou e sentou-se ao lado dela. Sabe, meu filho, por muitos anos fui bem casada com seu pai Raul. Colocou a mão no ombro do filho e disse: Por favor, não me interrompa. Você não sabe, mas Raul não é seu pai, e sinceramente eu não tenho ideia de quem seja, mas eu sei quem é a sua verdadeira mãe. Sim, filho, não me olhes assim. Eu não sou sua mãe biológica, sua mãe é minha irmã mais nova. Ela ficou grávida e o seu companheiro sumiu, deixando ela sozinha. Quando ela foi para o hospital para você nascer, ela o abandonou em um banco perto da sala de partos. Os médicos logo perceberam que você era filho dela. Minha irmã havia deixado o meu endereço como sendo dela, então os médicos me localizaram. Eles queriam meu consentimento para eles poderem entregar o bebê a um orfanato. A criança havia nascido prematura e provavelmente teria problemas de desenvolvimentos mentais. Eu não acreditei neles e insisti que eles me entregassem você. Meu marido perguntou se era a coisa certa a fazer. Eu tinha a certeza de que era a escolha certa, que você seria a minha felicidade. Tive muitas noites em claro cuidando de você, seguindo o programa que os médicos desenvolveram para você, te carregando por 2 anos, pois você não conseguia andar, e não me considero heroína por causa disso. Mas você acabou se desenvolvendo bem, e ia bem nos estudos. O tempo passou e aos 13 anos você se tornou o orador da turma no colégio. Nessa época tua mãe me procurou quando soube que eu estava criando você. Pensei que ela ficaria feliz em saber disso, mas ela me disse que estava casada, tinha 3 filhos e que não queria saber de você, e se recusou a vir conhecê-lo, gritando que o marido a deixaria se soubesse desta história. Me ameaçou para nunca ligar para ela. Não, isto não pode ser verdade, gritou Augusto. Sentiu calafrios com o que tinha acabado de ouvir. Ele nasceu prematuro e com problemas mentais, e ela fez de tudo para que ele se tornasse normal, sendo que nem mãe era dele, era sua tia. Mas o criou como uma verdadeira mãe. Augusto, com os olhos marejados, olhou para ela e disse: Por que você não me contou tudo isso antes? Anita, com voz trêmula, disse: Porque eu te amo muito. Pensei que agora seria mais fácil para você me deixar aqui, que se soubesse disso, minha consciência estaria em paz. Augusto caiu de joelhos em frente dela, abraçando suas pernas, e escondendo o rosto com as mãos. Mamãe, minha querida mamãe, me perdoe, eu não vou deixá-la aqui jamais. E a levou de volta. 1 ano se passou e hoje Anita vive com seu filho e nora em uma casa enorme. Ela tem seu quarto privado e até uma enfermeira que nunca sai do seu lado. E no dia do seu aniversário, ela ganhou de Augusto um buquê de rosas, e disse que o maior presente que ela ganharia no seu aniversário estava a caminho. Marcela soube que vamos ter um bebê, é uma menina, e vamos batizá-la de Anita, em sua homenagem. Anita chorava de tanta felicidade. Bem, esta foi mais uma história de amor de mãe,
Uma história incrível de uma mulher que abdicou de tudo para criar um bebê prematuro, e com sérios problemas de desenvolvimento mental. Mas o amor falou mais alto, e hoje no final de sua vida, vive feliz com o seu filho amado. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo do canal Histórias e Contos Fascinantes. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, e inscreva-se no canal ativando o sininho de notificações, para não perder os próximos vídeos. Aproveite para compartilhar com amigos e familiares e deixe nos comentários o que achou desta história. Um grande abraço e até o próximo vídeo de Histórias e Contos Fascinantes.